Divaldo, fiquei muito feliz ao constatar, vendo na internet, o quanto o livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, psicografado por você, o quanto ele ajudou as pessoas e ajuda as pessoas. Eu fiquei encantada porque assim, eram depoimentos vivos, citando trechos do livro de Joana de Ângeles. Então a minha pergunta é, como a leitura pode auxiliar no processo de cura? Porque as pessoas, literalmente nos seus testemunhos, elas dizem que foi de uma importância extrema. Uma psiquiatra norte-americana, aliás judia, escreveu um livro muito curioso que se chama Sopa de Galinha. Ela escreve demonstrando que a boa leitura é terapêutica. Narrar casos edificantes produz a saúde do indivíduo quando lê esses casos, porque provoca uma reação em todo o seu metabolismo orgânico e no seu equilíbrio de natureza psicológica, fazendo que as neurocomunicações se equilibrem, porque essas notícias dão paz. A boa leitura proporciona exatamente essa paz. Ela tem o caráter de fazer que nós enxerguemos ângulos da vida para os quais nós não tínhamos dado a necessária atenção. E principalmente no aspecto do amor, além do erotismo que barateou o amor e que é mais uma sensação do que a emoção do sentimento sublime, naturalmente o indivíduo passa a ter um ideal de beleza, um encantamento e muda a sua estrutura. Ao mudar a estrutura do pensamento, a psique vai influenciar no perispírito o campo modelador que vai criar no organismo as condições próprias para a instalação da saúde. Aliás, essa era a minha próxima pergunta. Todo esse tema que estamos trazendo, como ele atua, como fica o perispírito quando a pessoa tem a síndrome do pânico e depois quando ela se cura da síndrome do pânico? Qual é o reflexo no perispírito? Durante o período da agressividade, dos surtos da síndrome do pânico, o perispírito está como que encharcado de energias perturbadoras. Está com vibrações deletérias, que são aquelas heranças anteriores e são também os fatores do temor, da inquietação, da incerteza, da falta de crença, da ausência de esperança. À medida que o indivíduo vai adquirindo leitura, vai fazer a psicoterapia com seu especialista, vai tendo um contato com o ideal, vai mudando o campo vibratório e as manifestações entre o perispírito e o corpo fazem-se muito mais sutis, diminuindo as cargas que perturbam através das energias destrutivas e passa agora a captar através do espírito que anela as energias superiores. Então estabelece-se uma fluidez entre o psiquismo divino que é absorvido através da glândula pineal, levado ao perispírito que está em todo o nosso aparelho sanguíneo, na corrente circulatória e, por efeito, nas manifestações orgânicas. Dependendo, portanto, da mente do indivíduo. Daí, evitai as más palavras, diz Paulo aos Romanos. Procurai dizer somente do que está cheio o coração, propõe Jesus. As palavras edificantes, as ideias nobres. Em linhas bem gerais, para aqueles que não conhecem, o que é perispírito? Perispírito é este corpo intermediário. Allan Kardec demonstrou, utilizando-se de um fruto, um pêssego, por exemplo, a semente, a polpa e a casca. Então a criatura humana seria mais ou menos isto. A semente é o espírito. Esse espírito tem um envoltório semimaterial, que seria aquela polpa, portanto, e fora tem a casca. Allan Kardec utilizou-se da imagem do perisperma, dessa matéria que envolve a semente, para dizer que nós temos este modelo organizador biológico, conforme chamamos para psicólogos, demonstrando que a forma é o resultado da forma. O perispírito é o campo semimaterial, energia-matéria, que faz a forma ao que nós somos. Quando nós mentalmente temos uma conduta perturbadora, desarticulamos este campo de vibrações e geramos os distúrbios orgânicos. Nascemos com deficiências congênitas, trazemos problemas no comportamento, trazemos aberrações orgânicas de acordo com as experiências das vidas passadas. Divaldo, ainda em função do livro que, uma vez que eu li, que ajudou tantas pessoas, Amor, Imbatível Amor, eu fui buscar. E aí a veneranda Joana de Ângeles nos diz que a síndrome do pânico ela não pode ser levada em conta apenas uma causa. Ela diz, quando se trata dessa síndrome, várias causas precisam ser levadas em conta. Quais seriam essas causas, Divaldo? Porque invariavelmente nós dizemos assim, foram conflitos da infância. Isso.
mas não apenas conflitos da infância. Estes conflitos da infância já são resultado da nossa falta de mérito. Existem também aqueles da nossa insegurança, do meio ambiente sociológico, dos desafios de natureza econômica, dos relacionamentos da afetividade, do humor que nós cultivamos. Há pessoas pessimistas que estão sempre mal-humoradas, aos indivíduos narcisistas que parecem foram criados exclusivamente para ser felizes e que o sol brilha porque eles existem. Então nós temos estes outros conflitos que fazem parte de todo um conjunto de síndromes variadas que depois que da Costa classificou deu lugar à síndrome do pânico. Edivaldo, qual é a importância do apoio familiar e do apoio de amigos? Porque muitos familiares dizem assim, medo do quê? Isso é outra coisa, isso é fricote seu, isso é uma... Eles desvalorizam, desqualificam, mesmo quando o diagnóstico médico e a pessoa se sente tão fragilizada no momento do auge da sua dificuldade. Qual é a importância do apoio familiar e de amigos nos casos da síndrome de pânico? Essencial. 90% dos pacientes que me procuram dizem, eu sei racionalmente que é ilógico o pavor que eu sinto. Há poucos dias eu atendi uma senhora em Salvador e ela me disse, Edivaldo, é irracional, absolutamente irracional. Eu sei que a porta está encostada, mas eu tenho a impressão que ela não vai abrir nunca. Então, quando eu tenho surto, eu cheguei a pegar uma cadeira e arrebentei o vidro da porta para poder sair do desespero, quando apenas podia abrir a porta. É que o fantasma interior tem a dimensão do que sofre o paciente. Nunca podemos desconsiderar o conflito do indivíduo. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa com uma problemática psicológica, achamos que ela está exagerando. Mesmo os médicos, quando chega um paciente na emergência, eu tenho lido coisas muito curiosas de médicos que atendem emergência, eles não dão importância, porque acham que aquilo é secundário. Quando é um problema muito grave, porque leva a um auge que o indivíduo perde completamente a lucidez, torna-se agressivo e autodestrutivo. Então a família deve dar o apoio, não é mimar o paciente, dialogar, dizer que tem a ideia daquilo que ele está passando, mas que ele pode contribuir para melhorar, que ele procure desviar a mente daquele problema no momento, que se lembre de Deus. Os amigos poderão tratá-lo como sendo alguém que está com um problema, mas não é uma pessoa problema, para poder evitar, porque o paciente do pânico e o paciente da depressão normalmente é repetitivo. Sim. Ele narra aquilo à exaustão. Verdade. E para quem não experimenta se torna cansativo. Mas onde está a tolerância? Ele tem uma necessidade dessa catarse, até o momento em que o inconsciente se libera de conflitos ocultos que nem ele sabe, pelo ato de estar dialogando. E a nossa postura é terapêutica, fraternal, é de encorajamento. E muitas vezes nós, os espíritos religiosos em geral, podemos dizer ao paciente, pois não, você já se queixou o suficiente, está sofrendo. Vamos orar, os dois. Vamos fazer uma prece, vamos recorrer à fonte divina, vamos pedir a proteção dos santos, ou dos bons espíritos. Aproveitemos este momento. Leia, por favor, esta página, porque desvia-lhe a mente, porque o surto demora pouco. Perfeito. Agora, nesse pouco, entre aspas, é uma eternidade. O paciente perde completamente a lucidez e as suas reservas de forças desaparecem. Então, nós podemos contribuir de maneira muito favorável para que o paciente se melhore. Edivaldo, eu teria tantas perguntas ainda. Síndrome do pânico e mediunidade, os pânicos correlativos ou correlacionados às vivências anteriores, porque o medo de altura é o medo de quem já tem no seu registro anterior a queda. Exatamente. São tantas, só que o programa Transição chegou ao seu final, por hoje. A gratidão imensa pela sua presença e por toda essa contribuição que você nos deixa. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim o programa Transição chega ao